Então, turma, bom dia para todos. Nós vamos agora finalizar a nossa última conversinha teórica sobre ondulatória, e esse último capítulo ele é especificamente falando de som e efeito Doppler, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender nessa discussão são algumas características quanto à classificação da onda sonora, sobre as características de classificação da onda sonora em relação às demais ondas. Então, em relação ao som, primeira coisa que a gente tem que saber é que o som ele não é uma onda eletromagnética, o som é uma onda mecânica, ok? O som é uma onda mecânica. Se ele é uma onda mecânica, qualquer situação que falar que o som está propagando no vácuo é mentira. O som vai depender de um meio material para se propagar. O som não se propaga no vácuo. Então, se eu levar um despertador lá para o espaço e colocar ele para tocar, som algum será emitido, né? Porque o som, como sendo uma onda mecânica, ele depende do meio material para se propagar. Essa é a primeira classificação da onda quanto à natureza dela, né? Existe mais classificações a respeito de uma onda? Sim. A outra classificação que a gente viu de ondas é quanto à direção de perturbação da onda. Ou a onda vai perturbar na mesma direção de propagação, e aí nós chamamos de ondas longitudinais, ou as ondas vão propagar, vão perturbar o meio perpendicularmente à sua direção de propagação. Essas são as ondas transversais. As ondas longitudinais, nós temos a onda sonora. Então, a onda sonora ela é uma onda longitudinal, ok? E as ondas em mola, que pode ser longitudinal ou transversal, dependendo da forma como eu oscilar a onda, como eu gerar um movimento de oscilação para emitir esses pulsos de energia. Então, as demais ondas são todas ondas transversais. A onda sonora é uma onda longitudinal. Se a onda é uma onda longitudinal, ela não forma regiões de cristas e vales, ok? Ondas longitudinais não formam cristas e vale, porque para formar crista e vale, a perturbação do meio tem que ser perpendicular à propagação da onda, beleza? À medida que a onda vai atravessando aquele espaço, né, a perturbação do meio vai se dar perpendicular. Então, se a onda estiver propagando na horizontal, a perturbação seria na vertical, formando regiões de crista e região de vale. Legal. Lembrando que a região de crista é a região sobre o ponto de equilíbrio e a região de vale é a região sob o ponto de equilíbrio. Legal? As ondas longitudinais, então, elas formam, na verdade, devido ao fato da perturbação que ela gera no meio ser na mesma direção de propagação da onda, as ondas longitudinais, na verdade, elas geram região de alta e baixa pressão. Quando eu estou produzindo uma onda sonora, eu vou ter momentos que eu vou comprimir mais o meio e tem momento que eu vou deixar aquele meio mais rarefeito na questão de ar ou menos comprimido em relação a outros estados físicos da matéria. Tá bom? Legal. Alguém fez uma perguntinha aqui? Deixa eu ver. Olha só. Boa pergunta. A Júlia perguntou assim, Alexandre, por que nas cordas do violão parece formar cristas e vales? Na verdade, nas cordas do violão não parece formar cristas e vales. Nas cordas do violão formam cristas e vales, porque nas cordas do violão
não são ondas sonoras, são ondas geradas em cordas. Mas a partir da oscilação da corda e também de toda a caixa acústica atrás daquelas cordas, faz com que as ondas sonoras sejam produzidas. É a partir da oscilação da corda, que eu gerei um pulso ali na corda, que ela está oscilando, que é produzido a onda sonora. Beleza? A corda ali, juntamente com a caixa acústica, se não tivesse a caixa acústica do violão, ele não funcionaria. A vibração daquela estrutura que faz com que o ar seja momento mais comprimido e momento menos comprimido, ok? Então, uma coisa é a onda na corda e a outra é a onda sonora. As ondas na corda, os pulsos gerados na corda, acabam também se dissipando da corda, desencadeando ondas sonoras no ambiente que se encontra em torno. Rolou? Ficou claro? Massa, mas ótima pergunta, muito boa mesmo. Beleza. Continuando então. O fato da onda ser longitudinal, gerar região de alta pressão e baixa pressão, ela não forma crista e vale. No entanto, normalmente nós representamos as ondas sonoras com crista e vale, que ela fica mais facilmente observada quando a gente representa ela em cristas e vales. Legal? Então, a onda sonora, apesar de não ser uma onda transversal, muitas das vezes a representação dela você vai ver uma alusão a crista e vale, sendo crista a região de alta pressão e vale a região de baixa pressão daquele pulso de energia daquela onda sonora formada. Massa? Legal. Que mais que a gente tem que saber quanto à classificação de uma onda? Uma é quanto à natureza dela, ela é mecânica, outra é quanto à direção de perturbação da onda, e mais uma classificação que nós temos é quanto ao número de dimensões espaciais que a onda pode propagar. A onda pode ser unidimensional, se propagar numa única dimensão, bidimensional, se propagar em duas dimensões, e tridimensional, se propagar em 3 dimensões. O que é importante a gente saber? Se a onda propagar numa única dimensão, com uma única dimensão eu formo um trajeto, que no caso de uma onda seria um trajeto retilíneo. Por isso que as ondas unidimensionais são conhecidas também como ondas lineares, que o formato dela acaba sendo uma linha reta. Ondas em corda e ondas em mola são ondas lineares. Ondas bidimensionais, espacialmente falando de 2 dimensões, nós vamos compor uma área. As ondas bidimensionais são as ondas formadas em água. A onda formada em água, ela propaga sobre a superfície da água, e aí, como ela, em todas as direções da superfície da água, ela vai propagar numa mesma velocidade, o formato dessa onda acaba sendo uma onda circular. E as ondas tridimensionais, 3 dimensões, compõem um volume. Então, a onda sonora e as ondas eletromagnéticas são ondas tridimensionais. Tanto é que aqui em casa eu estou escutando um passarinho assoviando de cima, minha filha está falando à esquerda, eu estou escutando, a outra está falando à frente, eu estou escutando. Em qualquer ponto que emitir som tridimensionalmente em torno de mim, eu vou conseguir escutar esse som, quer dizer que o som está propagando para todas as direções, legal? Compondo um volume. Então, as ondas sonoras são ondas tridimensionais. Massa? Legal. O que mais que nós podemos discutir sobre a classificação da onda? Quanto à classificação da onda, a onda ela pode ser linear, circular ou esférica. Lembrando que uma esfera, para eu formar uma esfera, eu preciso de 3 dimensões. Então, as ondas tridimensionais, elas são ondas de caráter de formato esférico. Beleza? Legal. E quanto aos fenômenos que uma onda sonora pode sofrer?
Os fenômenos que pode sofrer são os fenômenos que qualquer onda pode sofrer, né? Quais seriam eles? Reflexão, reflexão da onda sonora. A gente sempre tem que lembrar de eco, que já foi discutido por nós lá na discussão de reflexão de ondas como um todo, né? O que é o eco mesmo? É a percepção de forma diferenciada do som emitido e do som refletido, do som que está retornando. Para que haja reflexão, para que haja diferenciação entre a onda emitida e a onda refletida que está voltando aos nossos ouvidos e eu escutar aquele som duas vezes, o tempo de captação do som pelos nossos ouvidos, ele tende a ser superior a 1 segundo. Tá bom? Legal. Quanto à velocidade de... Não, desculpa, quanto à velocidade. Quanto aos fenômenos de propagação, continuando, nós temos refração, uma onda vai sofrer refração, né? Quando muda de meio, a onda sonora sofre refração. Qual que é o grande cuidado que a gente tem que ter? Que, contrariamente às ondas eletromagnéticas, quanto mais denso o meio, maior é a velocidade de propagação dela. Então, quando a onda sai do meio menos denso para um meio mais denso, em vez da velocidade diminuir, a velocidade aumenta. E qual que é a consequência disso? Ela tende a rotacionar afastando da normal. Esse é o grande cuidado que vocês têm que ter, ok? Então, tanto é que se a gente olhar nessa tabela de velocidade de onda sonora, lá, o ar, ele é menos denso, em regra geral. É claro que o ar quente, lá, ele é menos denso do que o ar frio. Aqui está com uma velocidade um pouco maior. Mas, em regra geral, lá, no ar, em meios gasosos, a velocidade do som é menor que em meios líquidos, que, por sua vez, é menor que em meio denso, em meios sólidos. Em meios sólidos, tende a ser mais denso que meio líquido, que tende a ser mais denso que meios gasosos, tá? Isso é em regra geral, tá? Nessa tabela, por curiosidade, eles colocaram aqui a velocidade do som na borracha, que é um meio sólido, mas ela tem uma velocidade baixíssima na borracha. Por quê? A borracha tem uma alta capacidade de reflexão da onda. Então, a onda tem uma dificuldade, a onda sonora tem uma dificuldade de propagar nesses meios elásticos. E aí, se ela tende a ter essa dificuldade, porque ela é amplamente refletida desses meios elásticos, ela acaba propagando uma velocidade menor. Tá? Quais são os outros fenômenos? Nós temos o fenômeno da difração. O que é difração? Capacidade da onda contornar obstáculos. A capacidade de difração da onda sonora é muito maior que a capacidade de difração das ondas eletromagnéticas. Por quê? A capacidade de difração está intimamente ligado com o comprimento da onda. E as ondas eletromagnéticas, principalmente no espectro luminoso para cima, né, de maiores frequências, o comprimento delas é muito pequeno. E aí a capacidade de fração delas é muito pouco significativa, diferentemente das ondas sonoras. Agora, qual que é o cuidado que vocês têm que tomar? Nem todo som tem a mesma capacidade de difração. Algumas ondas sonoras têm maior capacidade de difração, outras têm menor capacidade de fração. Quais que têm maior capacidade de fração? São as ondas de menor frequência, beleza? Quais são as ondas de menor capacidade de difração? São as ondas de maior frequência. Por quê? Aquelas que tiverem maior frequência, como todas tendem a propagar no mesmo meio com uma mesma velocidade, então aquelas que tiverem maior frequência terão menor comprimento. Menor comprimento, menor capacidade de difração. Tá? Eu já falei com vocês
estou repetindo, tem um slide para isso, que quando a gente fala de frequência do som, nós estamos falando da altura do som. Então, os sons de maior frequência, nós falamos que são sons mais altos. E sons de baixa frequência são sons mais baixos, ok? Os sons de maior frequência, eles são sons agudos. Os sons de menor frequência são sons graves. Quanto menor a frequência, mais grave vai ser aquele som. Legal? Ok? E nós escutamos todas as ondas sonoras? Não. Assim como nós não enxergamos todas as ondas eletromagnéticas, que existe um espectro eletromagnético, nós não escutamos todos os sons. Nós escutamos só uma faixa de frequência, que a gente chama de faixa de frequência audível ao ser humano. E animais diferentes têm faixas auditivas diferentes. A do homem, ela normalmente oscila de capacidade de audição ela varia entre 20 Hz até 20 mil Hz. Nós escutamos sons na frequência de 20 Hz até 20 mil Hz, ok? Por que eu estou falando assim, em torno disso, na verdade? Porque, inclusive, quando a gente tem um envelhecimento, a gente acaba tendo uma perda de sensibilidade dos barorreceptores, dos receptores presentes no ouvido, e essa faixa auditiva ela tende a diminuir. A gente não consegue escutar aqueles sons extremamente graves, e não temos mais dificuldade também de escutar aqueles sons extremamente agudos, tá bom? Abaixo de 20 Hz, nós não escutamos. Então, abaixo de 20 Hz, nós chamamos de infrassom, beleza? Acima de 20 mil Hz, nós também não escutamos. E acima de 20 mil Hz, nós chamamos de ultrassom. Legal? Vocês já viram apito de cachorro para treinar cachorro? Que é um apito que o cara vai lá, sopra, o ser humano não escuta, o cachorro só volta a retorcer no chão, né? Se você apitar muito forte, ele só volta a retorcer no chão, de tanto que aquele som vai incomodá-lo. Por quê? Porque a faixa auditiva do cão, ela é diferente da nossa. A faixa auditiva do cão está indo lá em torno de 15 Hz até 50 mil Hz. E aqueles apitos, eles estão emitindo som na frequência acima de 20 mil Hz. Então, nós não escutamos e os cachorros, sim, eles vão escutar aquele som. Quando nós vamos fazer uma ultrassonografia, um diagnóstico de imagem para verificar um feto dentro da barriga, está emitindo som o tempo todo por aquele aparelho. Só que nós não estamos escutando, porque ele está fora da faixa auditiva do nosso ouvido. Legal? Beleza. Quais são os outros fenômenos que nós temos que saber que existem, que acontecem, né? Nas ondas, em ondulatória? As ondas também sonora, elas podem sofrer interferência. Beleza? Quando que ela sofre interferência? Quando existe uma sobreposição de ondas. E nessa sobreposição pode gerar uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Quando que acontece uma interferência construtiva? Quando, no caso da onda sonora, há uma sobreposição de duas regiões de alta pressão ou sobreposição de regiões de baixa pressão. Quando isso acontece, qual que é a consequência? Há é alterado o formato da onda, o formato vai ser um formato resultante da sobreposição daquelas duas ondas, e há um ganho de amplitude. Isso é extremamente importante a gente saber. Então, quando há uma sobreposição construtiva das ondas, há um ganho de amplitude nas ondas. E a amplitude nas ondas sonoras, elas estão intimamente ligadas com a intensidade do som, com o volume do som. Então, a gente fica falando aumentar o som, diminuir, o som está alto, o som está baixo. Tome cuidado com isso, que isso está relacionado com frequência,
ok? Se eu aumento a intensidade do som, eu estou aumentando o volume dele. Então, eu não estou alterando na frequência do som, estou alterando aonde? Na amplitude daquele som. Tanto é que quando eu aumento o volume de um som, a gente vê nitidamente que as caixas acústicas, né, que os alto-falantes das caixas acústicas, que é a fonte oscilatória produtora daquelas ondas, elas começam a oscilar com uma amplitude maior, tá bom? E a interferência destrutiva é uma sobreposição de ondas, onde a região de alta pressão se sobrepõe à região de baixa pressão. Qual que é a consequência disso? Vai ter um formato resultante dessa sobreposição dessas duas ondas, né? Mas há uma redução e pode haver até mesmo uma anulação daquela onda. Há uma redução da amplitude, podendo haver até mesmo uma anulação daquela onda, há uma redução da intensidade do som, porque vai ter uma redução da amplitude. Beleza? E no mais que vocês têm que saber, basicamente, o que cobra aí, tem polarização de ondas? Tem, eu posso polarizar uma onda, no entanto, a polarização de uma onda acústica é muito mais difícil, por exemplo, que a polarização de uma onda eletromagnética. Mas é possível polarizar uma onda e direcioná-la, uma onda sonora, e direcionar ela para um único ponto, para um único caminho. Pegar uma onda tridimensional e escolher só uma direção de propagação. Tá? Isso que é a polarização da onda. Para falar a verdade, eu nunca vi questão envolvendo polarização de onda sonora, mas saibam o que é isso. E, por fim, a ressonância, ok? Ressonância. O que é a ressonância mesmo? É quando a frequência da onda e de um meio material são idênticas. E aí, consequentemente, aquele meio começa a absorver aquela onda. Isso acontece nitidamente quando o som ele vem e atravessa o meu ouvido. O meu tímpano começa a vibrar e ele vai vibrar idêntico à onda. E nesse padrão de vibração que ele assumir, ele começa a absorver aquela energia. Legal? Show de bola. Basicamente é isso que nós precisamos saber quanto aos fenômenos ondulatórios e as características básicas em relação ao som. Eu não falei aqui praticamente novidade alguma. Tudo que eu disse aqui, em quase a totalidade, já foi discutido em algum momento nas nossas aulas. Tá? Então... Ô, Alexandre. Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se a palavra seria amplitude, mas, tipo assim, como que funciona a amplitude da frequência que cada, tipo assim, ou ser humano ou cada animal consegue emitir de onda sonora? Porque, por exemplo, o morcego, às vezes ele faz barulho e a gente consegue escutar, mas a ecolocalização dele a gente não consegue, porque está fora da nossa frequência auditível, né? Isso aí. Na verdade, todo objeto que vai emitir o som, ele tem que ter uma fonte produtora de som, não é isso? E como que a fonte produtora de som produz um som? Como é que uma fonte produtora de onda produz onda? A partir de movimentos oscilatórios. Então, o que acontece? No nosso caso, nós temos uma estrutura de pregas vocais aqui, que quando há uma saída do som, do ar da nossa respiração por elas, nós conseguimos utilizar dessa estrutura, né, para fazer uma vibração dessas pregas vocais. Então, a frequência, você lembra quando a gente falou lá nos conceitos básicos, introdução ao ondulatório e movimentos harmônicos simples. A frequência de uma onda sempre vai ser igual à frequência da fonte oscilatória, da fonte geradora da onda. Então, o que eu posso concluir com isso? Como é que um morcego produz um som? Oscilando a fonte
produtora dele, que no caso, se eu não me engano, vai estar lá na sua estrutura vocal, que eu não sei especificar exatamente aonde é e como ela é anatomicamente. Humano, eu consigo ter essa compreensão. Mas nós conseguimos vibrar essas cordas vocais. Tem gente que tem muito mais domínio e controle de vibração dessas cordas vocais, inclusive ele consegue vibrar elas em várias faixas de frequências diferentes. Tem cantores aí que, pô, o cara consegue emitir um som extremamente agudo e um som extremamente grave. Eu tenho uma incapacidade muito grande. Eu tento fazer uma voz grossa até que eu consigo um pouco. Eu tento fazer uma voz menina. Eu não tenho tanta capacidade de vibração. Mas, se eu quero emitir som de maior frequência, o que eu tenho que fazer? Com que minhas cordas vocais, sua fonte oscilatória, vibre com frequência maior. E aí, o que acontece? Tem animais que eles conseguem, na fonte produtora do som, não somente, por exemplo, na captação, mas na fonte produtora de onda, no caso do morcego, produzir as ondas com uma fonte em frequência de oscilação maior do que 20 mil hertz, por exemplo, no caso do morcego. E aí, o que vai acontecer? Ele vai produzir ultrassom. E esse ultrassom eu não consigo perceber, entendeu? Então, não está relacionado, não é amplitude, é a altura do som. Como é que tudo bem, eu entendi que um morcego capta sons de altura muito maior do que a gente consegue ouvir. Ok. Mas como é que ele produz? Aí nós estamos falando da fonte oscilatória, da fonte produtora dele. Então, como que ele produz? Com a fonte oscilatória, geradora de som, oscilando em frequências maiores do que 20 mil hertz. Rolou? Sim, obrigada. Show. Com isso, galera, eu posso pular até os próximos 2 slides, porque olha o que o outro slide fala. Quando a gente fala da altura do som, então o que a gente tem que concluir? Som alto é som de frequência maior. E o som de frequência maior, ele é um som mais agudo. Ok? Som baixo é um som de frequência menor. E é um som mais grave. Beleza? Qual tem maior alcance? O som agudo ou o som grave? Perguntando. Grave. O som grave. Por quê? Ele tem menor frequência, ele terá um maior comprimento. Uma vez que, por exemplo, no ar, tanto o som agudo, qualquer faixa entre 20 a 20 mil hertz, ali, na verdade, qualquer faixa de frequência vai estar propagando a mesma velocidade de 340 metros por segundo. Claro que existe uma variação em relação a essa velocidade, porque o ar pode estar mais quente ou mais frio, mas é em torno disso, de 340 metros por segundo, né? Então, aquele que tiver menor frequência terá um maior comprimento, vai ter uma maior capacidade de oscilação. Dessas 2 ondas que eu representei, A e B aí, qual é o som grave e qual é o som agudo? O agudo é B. B, porque ele tem um menor comprimento. Em quadrículas, qual é o comprimento do som B? 2 quadradinhos? 2 quadrículas. Porque o comprimento de uma onda é dado por uma somatória de uma crista e um vale. E há 4 quadrículas. Então, desses, eu posso falar que o que tiver o menor comprimento terá uma maior frequência. Desses 2 sons, qual tem maior intensidade volumétrica? Os dois parecem ter o mesmo. A mesma intensidade volumétrica. Por quê? Porque a intensidade volumétrica está relacionada com a amplitude. O que é a amplitude mesmo? É a altura da crista ou do vale, ou seja, é a distância do ponto de equilíbrio ao alongamento máximo, seja crista ou seja vale. A amplitude da onda B é uma quadrícula e a amplitude da onda A também é de uma quadrícula. Legal? Massa, né? Então, beleza. Continuando.
Próximo slide. A intensidade do som está relacionado com o volume do som. O som mais intenso, ele terá uma maior amplitude, beleza? E sempre lembrem que a amplitude está diretamente relacionada com a quantidade de energia, tá? Tem duas coisas que estão relacionadas com a quantidade de energia de uma onda. A sua frequência. Ondas de maior frequência são ondas mais energéticas e a sua amplitude, ok? Maior amplitude, maior a intensidade volumétrica. Vai ser um som mais forte que nós falamos. E os sons menos intensos são sons de menor amplitude, consequentemente, eles têm uma menor quantidade de energia e por isso que nós chamamos eles de som mais fraco. Legal? Beleza. Em relação a essas duas ondas, o que eu posso afirmar? O comprimento delas? Igual. Igual, 4 quadrículas. Né? A frequência? Considerando que elas estão propagando no mesmo meio, se tem o mesmo comprimento, a frequência também vai ser igual. A amplitude, qual é o som forte aqui? B, que tem o dobro da amplitude do som A, ok? A intensidade do som, ela é medida em decibéis, ok? E decibéis é uma razão logarítmica do som que não vale a pena a gente discutir, porque isso não é cobrado, ok? Agora, quanto maior for o decibéis do som, maior é a intensidade volumétrica daquele som. Beleza? E falta 1 minuto e 40 para o link encerrar, então eu vou, antes de passar para o próximo slide, para eu não ser cortado no meio do caminho, eu encerro esse link, mando outro para vocês. Encerrando.